Lá em João capítulo 17, livro de João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai, te damos graças pela tua palavra. Hoje é o dia de ceia, nós estamos dispostos diante dela, pedimos que ela possa penetrar no nosso coração, como na parábola do semeador, e encontrar um solo fértil, a fim de que produza em nós os frutos dignos do teu Evangelho. Nós queremos ser transformados de glória em glória, como diz a Escritura, na imagem e semelhança de teu Filho amado Jesus Cristo, para que possamos, como igreja, ser uma luz, um referencial, um instrumento, um sinal do reino de Deus sobre essa terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós começamos algumas semanas atrás uma série sobre semeando ações, decorrente da nossa reflexão que tivemos alguns meses atrás sobre as cartas do Apocalipse. Me senti aqui impelido, incumbido, diante de tanta luz que veio sobre nós no estudo dessas cartas, a falar sobre a coerência entre o que nós cremos com aquilo que fazemos. E aí demos início, algumas semanas atrás, a essa série falando sobre semear ações. Então nós estamos aqui num trabalho árduo diante dessa série de alinhar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós depositamos a nossa fé, no que se diz ao Evangelho, com aquilo que fazemos, com aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. O apóstolo Tiago vai abordar isso em sua carta, dizendo que se nós temos fé, mas não temos obras, a nossa fé é vã, porque até os demônios creem e tremem diante da palavra. Então nós precisamos alinhar o que nós professamos, o que nós acreditamos, o que nós cremos com aquilo que nós praticamos, porque senão a fé esse tipo de fé que está divorciado de uma prática é um auto-engano piedoso. A transformação para o bem vem decorrente das boas obras, isso é uma realidade. Só que essas boas novas precisam redundar em boas obras. Imagine que você tem um carro, você acabou de comprar um carro, seja seminovo ou zero, mas ele não tem nenhum problema de mecânica, e um certo dia você vai ligar esse carro e ele começa a dar falhas na hora de andar. Você começa a andar com ele pelas ruas, ele engasopa, ele falha. Provavelmente ele está falhando, se a mecânica está tudo certo, o Léo vai até concordar comigo, por causa que talvez a gasolina seja batizada, Isso não acontece no Brasil, não existe gasolina batizada no Brasil. Só acontece para fora, mas aqui não, aqui a nossa gasolina é pura. Então, assim, a mesma coisa ocorre com a vida cristã. A vida cristã não foi feita para funcionar com qualquer tipo de combustível. E esse combustível nós estamos falando, evidentemente, do Evangelho de Jesus Cristo, a palavra do Senhor. Se nós, em algum momento da nossa vida cristã, nós estamos parados no que se refere às boas obras, ou a gente caminha à base de solavancos, é muito provável que nós não estamos nos dedicando à caminhada cristã de forma suficiente para permitir que esse Evangelho no qual nós professamos e cremos assuma o controle completo da nossa vida. Ele direcione as nossas emoções, os nossos sentimentos, inclusive as nossas decisões. Talvez porque nós não fomos ensinados de maneira correta, ou talvez porque passamos a acreditar em baboseiras do Evangelho que é falado por aí. Então, o nosso desafio como igreja, e eu trago isso para nós como igreja,
quero nos concentrar em nós e não nas outras igrejas. Nosso desafio é tentarmos ser um tipo de resposta daquilo que nós estamos indignados em relação às inúmeras falhas que a igreja tem. Porque falas indignadas na internet, isso a gente encontra de monte. A gente encontra de monte as pessoas falando a respeito da igreja, apontando os erros da igreja, falas indignadas com heresias, com o falso evangelho. Mas e nós? Se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa caminhada, será que nós temos sido um tipo de resposta a toda essa indignação? Será que nós temos esperado o momento certo, ou todo o recurso necessário para podermos fazer algum tipo de diferença na vida cristã e na igreja? Essa é uma pergunta que hoje, na ceia, devemos ser honestos para responder para nós mesmos, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo. Porque a fé verdadeira, essa fé que nós encontramos no Evangelho, é uma fé que não nos leva a ser passivos. Essa fé sempre verdadeira, essa fé verdadeira sempre vai resultar num tipo de ação, num tipo de movimento. A fé verdadeira sempre movimenta o cristão ou o discípulo. Caso contrário, nas palavras de Tiago, essa fé é uma fé morta. Então, quando nós vemos de forma estagnada, de forma parada, ou então só os trancos e lavancos, só os tropeiros, não é o motor do carro que falhou. Ou seja, nós somos novas criaturas, nós somos alcançados pela graça de Deus, mas talvez o que está de errado conosco é o combustível que tem alimentado a nossa fé. Talvez tentando viver uma vida cristã com base numa graça falsa, com base num falso moralismo, ou talvez um ativismo religioso, ou uma espiritualidade sem o Espírito Santo. A vida eterna, nas palavras de Jesus aqui que nós acabamos de ler, em João 17, ela não é ativismo, mas também não é apatia, não é estagnação. A vida eterna é uma obediência a partir da comunhão com Cristo e da comunhão uns com os outros. O Concílio de Dort, ele vai definir no seu canon que a verdadeira fé, ela nunca está sozinha. Ou seja, não há como nós caminharmos com Cristo sem caminharmos com os outros. Não há como nós dizermos que nós cremos em Cristo sem estar vinculado pela graça da comunhão na igreja de Cristo. Talvez o que a gente não saiba, diante dessa vida eterna no qual Jesus nos propõe, é o que fazer para cooperar com essa realidade de transformar o que cremos em ações. Talvez a gente tenha aprendido um tipo de fé através de um grupo religioso e não dos princípios e valores que nós encontramos na Escritura, ou talvez a gente aprende princípios e valores de algo que a gente está ouvindo na internet, mas que não tem nenhuma relação com os ensinos de Jesus, ou talvez até tenha, mas a nossa visão e a nossa interpretação, ela esteja de forma incorreta, incoerente com o todo do Evangelho. E sabe qual é o momento que nós mais percebemos essas falhas na nossa fé? É quando a crise bate a nossa porta. Quando a crise bate a nossa porta, seja ela de qualquer área da nossa vida, seja ela na área amorosa, financeira, com filhos, ou até mesmo na espiritualidade no qual a gente vive, essa crise, ela vai destronar, desabar completamente o nosso sistema de crenças, ou então vai nos levar a ser excelentes fariseus ou legalistas. E isso nos leva a viver um modo de vida cristã muitíssimo difícil, porque ninguém consegue viver de forma frustrada com a própria fé, muito menos viver
no legalismo e no moralismo, como se fosse um fariseu. O problema da incoerência entre a fé e a prática, que a gente observa então, não é no motor, não é na nova criação que Deus fez, mas no tipo de combustível que alimenta esse motor. A fé que não se traduz em obediência e comunhão não é uma fé viva. É apenas uma ilusão piedosa. A graça, nas palavras de Dallas Willard, é oposta ao mérito, porém não é a ausência de esforço. Então existe uma parte nossa no que se refere a viver a vida cristã. O apóstolo Paulo vai escrever lá em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela graça de Deus para as boas obras. Ou seja, a nossa fé, a fé que nós dizemos crer, ela precisa resultar em boas obras na nossa vida. E baseado nesse texto que nós lemos no início, de João capítulo 17, eu gostaria de abordar com vocês sobre qual é a nossa parte na vida eterna. Porque quando a gente fala de vida eterna, seja sincero comigo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É algo como se fosse distante, algo como se fosse longe, algo depois da morte. Quando se fala em vida eterna, de forma automática nós associamos isso como distante da nossa realidade aqui e agora. Uma etapa que talvez a gente experimente só depois da morte, numa era futura, como se fosse um tipo de promoção de Deus, né? Não, você viveu aqui piedosamente, creu em mim, agora você pode viver a vida eterna. Como se fosse um estágio superior pós-morte. Mas João Calvino vai dizer que conhecer a Deus é como participar da vida de Jesus Cristo, pela união com Jesus Cristo. Paulo vai dizer que assim como nós cremos nele, nós devemos andar também no que ele andou. Então o que nós temos aqui em João capítulo 17, como um pano de fundo para tudo que a Escritura diz, é que Jesus está definindo a vida eterna não como um lugar a se alcançar, mas como um tipo de vida a se viver, como um relacionamento para se experimentar. Então vida eterna não é longevidade após a morte, mas é o tipo de vida, o tipo de qualidade de vida com Deus que nós experimentamos nessa era presente. É por isso que Jesus vai dizer que nós podemos, se nós cremos nele, experimentar uma vida abundante, porque a vida abundante nada mais é do que a vida eterna. Vida eterna é esse conhecer o Pai, é ter essa comunhão com o Filho, e por meio do Espírito ser transformado no seu caráter, na sua visão de mundo, nas suas relações, nos seus sentimentos, nas suas emoções. E isso não é para a era futura, começa aqui, agora, a partir do momento que a graça nos alcança. Então a eternidade, meus irmãos, não é apenas um destino, é um estilo de vida, é a forma da igreja viver tudo que ela diz crer no Senhor, tudo que ela se debruça em conhecer através do Evangelho, os princípios e valores do reino de Deus. Se a eternidade é o estilo de vida, a graça é o ambiente para que a gente possa experimentar esse estilo de vida. E o discipulado é o caminho para isso. O profeta Oséias, quando vai escrever a Israel, no capítulo 6, ele declara: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a vida eterna é esse conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós nunca estaremos completos no que se refere ao conhecimento de Deus. Muitos de nós fomos discipulados ou conhecemos o Evangelho por igrejas, sistemas que misturavam moralismo com ativismo e chamavam isso de graça. Mas a graça sem a transformação nada mais é, nas palavras de Bonhoeffer, uma graça barata. A graça que não redunda em perdão, ela não é graça.
A graça que não redunda num profundo arrependimento não é graça. A graça que não transforma a nossa vida numa vida de discipulado, numa vida de cruz, é uma graça que não tem Jesus vivo. A graça precisa nos alcançar ao ponto de levar a nossa vida a ser completamente mudada em arrependimento e na caminhada do discipulado. E esse discipulado passa por um discipulado com Cristo, meditando no seu Evangelho, absorvendo o que o Evangelho nos desafia a viver, e um discipulado uns aos outros. A maior evidência que nós temos um povo que não anda com Deus, mas que tem apenas informação sobre Deus, são as inúmeras pessoas que nós encontramos pelo caminho, frustrado com a igreja, frustrado com a vida cristã, onde agora os traumas e as frustrações trazem para tais pessoas a definição de visão de mundo, de visão de igreja. E aí, diante dessa frustração e desses traumas, na minha visão, na minha perspectiva, podem ocorrer três coisas. Primeiro, as pessoas podem abandonar completamente o que chamamos de Evangelho, se apostatando completamente disso, e alguns retomam a direção das suas próprias vidas, né? Apartam Deus, continuam crendo em Deus ainda, mas apartam Deus das suas escolhas. Não é Deus mais que define as suas escolhas e a sua própria vida. Outros abraçam outras religiões. Nós estamos cheios de pessoas assim hoje em dia. Ou então tornam-se completamente avessos à fé cristã. Não podem ouvir falar de igreja, de evangelho, de pastor, de vida de igreja, de comunhão. Tornam-se avessos a isso. A segunda classe de pessoas que se frustram, nós podemos ser aqueles que não conseguem viver divorciados de um jugo semelhante ao que experimentaram num sistema antigo de igreja. E aí eles se colocam debaixo desse jugo, ou até debaixo de igrejas que têm um moralismo pior ainda, de outras instituições, para que consigam continuar a viver a vida cristã, mesmo com toda a esquizofrenia que possa atingir eles nessa caminhada. Eles não conseguem viver a graça, a liberdade da graça, a responsabilidade que a graça traz. A gente conversava um pouco antes aqui de começar sobre isso. Umas pessoas que vêm e conhecem a visão reformada, conhecem, vêm de igrejas pentecostais e conhecem essa visão reformada, onde nós ensinamos as pessoas a serem autorresponsáveis pela sua própria vida cristã. Elas meio que se acomodam, porque elas não conseguem viver sem alguém que esteja puxando o cabresto dela a todo momento. Um terceiro tipo de pessoa é aqueles que, diante dos traumas e frustrações, conseguem experimentar essa liberdade e responsabilidade, resignificar a sua própria vida, a sua própria história, a sua própria caminhada cristã e começar agora a andar segundo o Evangelho de Jesus, segundo a proposta que Jesus nos dá de vida com eternidade. Tais pessoas, elas se despem completamente do que aprende, do que aprendeu, começam a perceber, a ter outras percepções do Evangelho, dos princípios que antigamente foram distorcidos para aprisionar. E essa tarefa, meus irmãos, de desaprender para aprender novamente é a mais árdua. Ninguém quer. No fritar dos ovos, ninguém quer isso, porque é penosa, é dolorida. Você tem que desconstruir todo um sistema de crenças que você passou anos acreditando. Isso exige de tais pessoas que assim decidem caminhar inúmeras crises profundas. Mas acredite em mim, é transformador para a alma, é transformador para o entendimento e é fortalecedor para uma identidade de filho de Deus. Aqui como igreja, eu vejo que muitos de nós fizemos essa escolha pela terceira hipótese. E nós
Essa semana eu estava até lembrando algumas fotos ali, vi algumas fotos antigas, de algumas pessoas junto comigo, aquelas lembranças, né, que o Facebook traz. Já fazem 4 anos que a gente se uniu aqui. 4 anos já, hein? Eita, nós. Já dá para nascer um filho aí. E a gente tem tentado se ajudar a diariamente responder a essa vida cristã, a essa eternidade com o propósito de Jesus. Se a vida eterna, meus irmãos, como declara Oséias, e como falou Jesus, é conhecer a Deus, como que a gente alcança isso? Sendo aprendiz. E esse ser aprendiz aqui é para todos nós. Não é você ser aprendiz apenas com um pastor e nem um pastor com um outro pastor que é maior do que ele. É ser aprendiz uns com os outros. É ter a humildade de ouvir. Jamais a gente alcança um conhecimento em Deus de uma forma plena, que a gente precisa dizer, não preciso mais aprender nada. Nessa era facebookiana, twitteira, Instagram aí, é difícil a gente experimentar esse tipo de humildade, porque está todo mundo pronto para responder, está todo mundo pronto para questionar, está todo mundo pronto para argumentar ao invés de ouvir, está todo mundo pronto para justificar o seu ponto de vista, está todo mundo pronto a querer provar ao outro que ele está certo. A qualquer questionamento que se faça, sempre tem alguém pronto a uma tecla de distância para tentar nos rebater com a sua suposta sabedoria de internet, com a sua suposta sabedoria de Google, de ChatGPT agora, né? Inteligência artificial. E quer saber, meus irmãos, não é esse tipo de igreja que vai fazer a diferença. O tipo de igreja que está sentado no sofá só fazendo textão e respondendo aos outros. O tipo de igreja que faz diferença é aquela que está caminhando aqui na realidade de vida, ajudando um ao outro a conhecer a Deus. Porque a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, do qual foi enviado. Quando Jesus fala aqui da missão em Mateus 28 da igreja, ele está falando de um estilo de vida. Alinhado com esse texto que acabamos de ler de João 17, ide por todo mundo pregar o Evangelho, fazendo discípulos. Então a vida cristã é eu me tornar um discípulo, ao mesmo tempo que estou caminhando, fazendo discípulos também. É na caminhada. Jesus está definindo o estilo de vida da igreja. Não é sentado no sofá, não é em Instagram, não é em qualquer... Não que isso seja mal, a gente pode usar essas ferramentas, mas a maneira de se tornar um discípulo e ao mesmo tempo fazer um discípulo é na caminhada, onde cada um de nós que professou o nome de Jesus torna-se um aprendiz, onde se concorda em ser ensinado, mediante, evidentemente, as Escrituras, que nas palavras de Pedro, já nos deu todos os recursos para ser transformado, para viver uma vida piedosa, para conhecer a Deus, para desfrutar da vida de Cristo. E isso, meus irmãos, é a vida eterna. E vida eterna não é fazer eventos de igreja. E vida eterna é conhecer ao Senhor. E o resultado é sempre uma vida que excede o entendimento, é sempre uma alegria quando nós estamos experimentando essa vida eterna, de caminhar como discípulo, de ser ensinado, de estar ensinando. É uma vida que excede todo o entendimento, mesmo que as circunstâncias ao contrário sejam todas contrárias aos nossos sentimentos e emoções, mesmo que haja frustrações e tristezas. Vida eterna é caminhar sendo discípulo e tornando-se discípulo dos outros também, discípulo de Cristo, discípulos dos outros e fazendo discípulos. Se a vida eterna é essa busca pelo conhecimento revelado, como diz Jesus, se a vida eterna é conhecer a Deus, como declara Oséias, se nós não estamos envolvidos nisso,
Como podemos imaginar que na era futura conheceremos a Deus? Se a vida eterna é conhecer a Cristo a partir desta vida, como imaginamos que vamos conhecer a Deus lá na eternidade, se não fazemos isso aqui agora? Se nós não estamos nos tornando discípulos de Cristo e uns dos outros? Porque discipulado não é consumir conteúdo religioso. Discipulado é caminhada, é o ferro se afiando o outro ferro, é tornar-se um aluno de Cristo e de alguém. Como eu disse, na cultura do Google, todos têm uma opinião, mas poucos têm a humildade de se submeter uns aos outros. E o Evangelho de Jesus nos orienta a isso. A submissão é uns aos outros. E só quem se submete pode ser transformado, pode ganhar novas perspectivas a respeito do reino. O verdadeiro discípulo, ele deixa ser corrigido, ele deixa ser moldado, ele deixa ser ensinado, ao mesmo tempo que está fazendo isso com outros. E isso só pode ser possível acontecer num contexto de igreja, num contexto de experiência comunitária, num contexto orgânico, onde todos nós estamos prontos, primeiramente, para ouvir, como já falei aqui em outras ocasiões. Essa transformação é a vida eterna. Se nós não temos sido transformados no nosso entendimento, caráter, sentimento, emoções, visão de mundo, é bem provável que nós não estejamos desfrutando dessa vida eterna. E só não estamos desfrutando porque não estamos caminhando no caminho do discipulado. Onde há uma via de mão dupla, que se refere a ouvir, corrigir, ser corrigido, perdoar, ser perdoado, é evidente que a transformação acontece. Isso se aplica para qualquer relação, não só a igreja, na vida do casamento, na vida com os filhos. E isso só pode ocorrer, meus irmãos, aonde há discipulado, aonde há cruz, aonde não existe um caminho cheio de ovos para pisar, cheio de dedos na relação. Isso só é possível quando nós, primeiramente, estamos aprendendo de Cristo e depois aprendendo de uns com os outros. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, verso 29: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, o caminho do discipulado, ele só pode ser pavimentado na humildade. E é isso que vai levar a nossa vida, a nossa comunhão, a refletir a glória de Deus lá fora. É isso que vai fazer com que as pessoas, inclusive, creiam no nome de Cristo. Quando há essa relação de mão dupla, onde nós estamos sendo ensinados, perdoados, amando e sendo amados, o mundo conhece quem Cristo é. O cristão, ou ele é sinônimo de discípulo, ou ele não é nada. Discipulado para o cristão não é opcional. Discipulado não é um ministério da igreja. Não é uma ferramenta, MDA, célula. Não, discipulado é o estilo de vida do reino. Discipulado é o reflexo de quem está experimentando a vida eterna. É por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos lá em Lucas: olha, calcule a torre. Veja se você está disposto a construir realmente, para que ao começar e ficar no meio do caminho, você não seja envergonhado, porque discipulado custa, meus irmãos. Discipulado não está relacionado apenas a caminhar com Cristo. Discipulado está relacionado a caminhar uns com os outros, e caminhar uns com os outros dói, fere tanto no ponto de ferir mesmo uns aos outros, por isso que precisa abrir o perdão, como também fere no sentido de desconstruir algo para construir uma perspectiva correta em relação ao reino. Não é possível viver no reino de Cristo sendo um autodidata da espiritualidade, porque Jesus não chama celebridades, Jesus chama discípulos. Abra sua Bíblia comigo lá em Miqueias, capítulo 6.
o texto. Miqueias 6, verso 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom. Olha o que o profeta Miqueias está dizendo. Ele declarou ao homem o que é bom. O que é bom? Se a gente quer descobrir o que é bom, olhamos para esse texto. E que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então, o que é bom e o que o Senhor pede de nós? Praticar a justiça, amar a benignidade e andar humildemente. Deus sempre chama o seu povo para essas três coisas. Aliás, Paulo vai fazer uma correlação com isso na sua carta, dizendo que é o reino de Deus. Então Deus sempre chama o seu povo para praticar a justiça, amar a benignidade e andar humildemente. E isso se reflete na vida eterna. Se as pessoas não estão vendo em nós, como igreja, justiça, benignidade, humildade, nós precisamos questionar o combustível da nossa fé, que é o Evangelho que nós cremos. Porque é isso que reflete o reino de Deus. Deus chama o seu povo para viver isso lá fora. Aliás, um dos termos de igreja no Novo Testamento é eclésia, chamados para fora. Então Deus não nos chamou apenas para ser cristãos dentro de um contexto institucional, para ser lá fora. E a vida eterna, a caminhada no reino, só pode ser refletida quando nós estamos praticando a justiça, amando a dignidade e andando humildemente. A vida eterna é essa caminhada no reino, no qual essa unidade como igreja, de forma coesa, a gente experimenta o que Miqueias está dizendo. Nós praticamos a justiça, amamos a dignidade e andamos humildemente com o nosso Deus, juntos. A aplicação do texto sempre é no contexto tanto individual quanto comunitário. Miqueias está falando para o povo de Israel, direcionando ao homem, mas para o povo de Israel. Então todas as aplicações que a gente vê dos textos bíblicos sempre vai nos confrontar de forma individual, mas ao mesmo tempo como povo de Deus. A gente aprende a andar desse modo pela maneira como Jesus também andou. Ele sendo Filho de Deus, ele sendo o próprio Deus, escolheu andar em comunhão. E é isso que ele pede de nós, que a gente ande humildemente com Deus e uns com os outros. Meus irmãos, Jesus não nos salva para ficarmos apáticos. Jesus não nos salva apenas para ficar esperando a sua volta. Ele nos salva para a gente viver a sua imagem. E a imagem de Cristo está aqui resumida nessas três coisas que Miqueias fala: praticar a justiça, amar a benignidade e andar humildemente. Sabe, nós não podemos como igreja mais tolerar, se a gente quer ser considerado sério e bíblico, a diferença entre cristão e discípulo. Não existe. Ou você é cristão e discípulo, ou você nem é cristão. Todo cristão é um discípulo que está andando em benignidade, amando a benignidade, praticando a justiça e andando humildemente. Ou ele não é discípulo? Discípulo de Cristo. Esse discípulo que recebe o ensino através de um discipulado com Cristo e com outros irmãos. Ou então ele não é discípulo? Ser discípulo diante do Evangelho não é opcional. Uma vez que nós estamos falando que para conhecermos a Deus e a Jesus precisamos de humildade em ser aprendizes, nós precisamos sumir com a ideia de que discipulado é opcional para o cristão. Ou ele está inserido numa comunidade em que ele está sendo discípulo e fazendo discípulo, ele não é cristão. Há uma falha aí no combustível. Talvez a gasolina ali está batizada. Está colocando gasolina no motor batizado. Quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de um modelo. Nós
Estamos falando do ensino das Escrituras. A vida eterna é isso: conhecer a Deus e a Jesus, o Filho que foi enviado. A eternidade não é um alívio depois do esforço. A eternidade é o estilo de vida do discípulo, que está praticando a justiça, amando a benignidade e andando humildemente. Cristianismo discipulado é uma... Cristianismo sem discipulado, aliás, é uma completa contradição. Ser salvo é ser unido a alguém, no qual você está aprendendo a conhecer a Deus e a Cristo. Quem está em Cristo caminha como Ele caminhou. E se Ele caminhou em comunidade, eu também não posso me dar ao luxo de andar sozinho. Não é possível separarmos salvação de cruz uns com os outros. Todo aquele que é regenerado está sendo moldado pelo Espírito, através das práticas espirituais e da igreja. Por isso que, lá em Marcos capítulo 10, Jesus ele faz uma pregação firme e dura, e algumas pessoas elas vão embora depois dessa pregação. E aí Pedro, ele diz para Jesus: e nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus fala: aquele que deixou pai, mãe, tudo por minha causa, receberá a vida eterna, e nessa vida 100 vezes mais. Quando Jesus andou com os homens aqui na terra, ser discípulo dele significava, sobretudo, acompanhar ele numa atitude completa de abandono de tudo, para observá-lo, para ouvir a sua palavra, para obedecê-lo e para imitá-lo. Discipulado, vida eterna. Esses discípulos de Cristo abandonaram tudo para observá-lo, caminhar com ele, conhecê-lo, aprender dele, obedecê-lo, e depois da sua partida, imitá-lo. Isso é discipulado. Por isso que esses homens, em 300 anos, viraram o mundo de cabeça para baixo. Sabe, não existia discipulado à distância. Não existia discipulado online, culto online. E acredito que se fossem os nossos dias, Jesus viesse, também não existiria. Esses discípulos sabiam o que devia ser feito, sabiam o custo. Quando Jesus fala para se calcular o custo, era justamente nesse sentido, porque ser discípulo de Cristo custa tudo. Por isso que Pedro, talvez, fala para ele: nós deixamos tudo para te seguir. Irmãos, aqui eu não quero fazer nenhum tipo de afirmação a ponto de manipular o seu sentimento, porque eu sei, eu tenho consciência de que nós, nos nossos dias, nós não podemos seguir a Jesus de forma literal como os discípulos seguiram. Eu sei disso. Temos as nossas limitações, temos outras coisas hoje nos nossos dias. Mas precisamos avaliar as prioridades, as nossas prioridades. Precisamos avaliar as nossas intenções. Como Paulo vai falar para a igreja de Corinto quando vai cear, avalie, sonda o coração. Precisamos avaliar isso. Se as nossas intenções, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas prioridades, elas estão alinhadas com as mesmas intenções, prioridades, sentimentos daqueles discípulos. Talvez na prática nós não vamos experimentar essa vida eterna como os discípulos experimentaram, mas as nossas atitudes, as nossas intenções, as nossas prioridades precisam ser as mesmas. Porque o verdadeiro discípulo que está experimentando a vida eterna a partir de agora, a partir dessa vida, tem no seu coração um desejo, uma decisão, uma firme intenção em relação ao reino de Deus. E se ele viver qualquer coisa diferente da proposta do Evangelho, ele vai viver como um ser frustrado.
Ele vai viver de forma apática, estagnado, aos solavancos. Ele vai precisar de pregações motivacionais. Ele vai precisar de alguém de cabresto. E não vai ter a autorresponsabilidade de viver a experiência da vida cristã de forma intencional com Deus e uns com os outros. O grande equívoco de muitos cristãos hoje é negligenciar esse esforço, é negligenciar essa cruz, é negligenciar esse caminho, negligenciar o esforço necessário para manter essa relação horizontal e vertical, para se tornar uma resposta ao mundo. Nós estamos cheios hoje, e talvez em alguns de nós seja o caso, de pessoas acomodadas no Evangelho, que tornam-se passivos no desenvolvimento da fé cristã, desse conhecimento de Deus, desse conhecimento de Jesus. E o problema de muitos não é a ignorância, é a presunção, é acreditar que já sabem tudo, é acreditar que já chegaram a um nível de maturidade cristã. Meus irmãos, nem Paulo foi assim. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele diz: não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Nem Paulo, treinado nos pés de Gamaliel, sabedor de toda a lei, considerou-se maduro o suficiente. Andou com Barnabé, andou com os discípulos primeiramente, ficou 7 anos reaprendendo o Evangelho, para depois sair como missionário. Esse é o perigo dos nossos dias. Achar que, porque conhece um pouco, já chegou lá. Isso é um tipo de graça que está sendo mal interpretada. Uma graça barata. Uma graça que vira muleta para estagnação. A verdadeira graça, meus irmãos, nos movimenta. Alguns anos atrás a gente tinha um grupo no WhatsApp. Alguns irmãos, que eu prefiro não citar o nome, mas alguns irmãos maduros, muito mais profundos no Evangelho que eu. A gente toda semana se reunia para conversar, para falar sobre a Escritura. E depois de alguns meses, uns 8 meses, 9 meses mais ou menos, a gente indignado com as coisas, indignado com o falso evangelho, eu comecei a questionar: meus irmãos, e aí, o que a gente vai fazer? Diante de tudo isso, qual é a nossa resposta prática? O que nós vamos fazer? Qual é a diferença que a gente vai fazer? Porque reunir por reunir aqui só, glória a Deus, estamos aprendendo, estamos absorvendo conteúdo profundo, mas e aí? O meu estilo sempre foi um pouco mais pragmático. Quero fazer algo, quero movimentar, ser um tipo de resposta. E é todo desigrejado, chega em mim falando de igreja, que igreja, mas e aí? E você? O que você faz? Qual é a sua resposta? Que diferença? Que tipo de igreja você está sendo? Porque se a gente é só questionador, só indignado, a gente está usando a graça como muleta. Nós estamos interpretando a graça de forma errada. Se a graça me torna apenas passivo, acomodado, negligente, conformado, satisfeito, porque eu conheço mais, não sou preso a doutrinas e a sistemas, mas isso não redunda, não transforma a minha vida num tipo de resposta, que sentido faz? Que sentido faz nós nos reunirmos como igreja se nós não temos sido uma resposta ao mundo? Talvez não ao mundo, mas ao nosso bairro, à nossa cidade. Quais ações do nosso coração, quais desejos, quais intenções têm refletido que nós temos experimentado a vida eterna em Cristo aqui e agora? Veja o que Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas prossigo, ou seja, é movimento.
ele não é perfeito, ele não se considera maduro o suficiente. Em outro texto ele vai dizer: sejam meus imitadores, façam o que eu faço. Paulo está decidido a ser como Cristo, e ao mesmo tempo estava certo de que a graça de Deus sustentaria para levar ele a essa maturidade. Por isso que ele pode dizer: sigam-me, eu sei para onde eu estou indo, tornem-se meus imitadores, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, me sigam, porque eu estou prosseguindo para esse alvo. E o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, a graça de Deus nos sustenta. Então não importa se a gente é um ser imperfeito como indivíduo, uma igreja imperfeita como comunidade, o que importa é para onde nós estamos indo, de que maneira nós estamos caminhando e quais ações estão sendo ouvidas pelo mundo através de nós. Ações, não apenas palavras. Paulo vivia voltado para o futuro. E para finalizar, talvez alguns aqui sofram com um conflito que a gente não teve muita manifestação aqui na igreja. Concordo em partes com isso. Agora pense comigo. Os dons, eles cumprem propósitos de Deus no meio do seu povo. Eles são para um fim específico, como diz Paulo nas suas cartas aos Coríntios, mas não necessariamente indicam que esse povo ou essa igreja onde os dons se manifestam estão caminhando o caminho do discipulado. Não refletem de forma verdadeira a vida eterna que estão experimentando no caminho. Por outro lado, meus irmãos, o fruto do Espírito, isso sim, é um indicador seguro de alguém que tem experimentado a vida eterna, de alguém que tem vivido como discípulo, porque o fruto revela um caráter transformado. E é por isso que a gente tem que ter um equilíbrio. Queremos manifestação? Queremos, mas não longe de uma transformação de caráter. Quantos irmãos você não conhece que são usados por Deus grandemente, mas têm um caráter corrompido? Eu, por exemplo, não gosto de fazer negócio com crente. A gente fala que é crente, eu fujo. Porque quantos crentes já me passaram para trás, passaram a perto? Dependendo da igreja que ele vai, não fecha negócio com a minha palma. Porque a realidade da vida eterna não é manifestação de dons, transformação de caráter. É isso que eu entendo. O resultado de Cristo viver em nós por meio do seu Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, na oração sacerdotal que nós acabamos de ler aqui no início, de João 17, que é o nosso texto base desse sermão, Jesus vai falar sobre o verdadeiro evangelismo. E esse verdadeiro evangelismo consistia não no espetáculo dos dons, mas na forma como nós amamos e servimos uns aos outros. Esse é o evangelismo de Cristo. Na forma, não como os dons são manifestados, não como os milagres acontecem. Porque os dons apresentam o poder de Deus, mas o fruto apresenta o caráter de Cristo em nós. Os dons são temporários, o fruto é eterno. Os dons, lá em 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer que cessam, mas o fruto, que é o amor, permanece. A evidência da vida eterna em nós são os frutos de Deus na nossa vida. São as ações. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18: todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. É quase impossível, meus irmãos, eu digo quase, porque a gente não tem evidências empíricas para provar, mas é quase impossível que alguém que está caminhando no caminho do discipulado, sendo discípulo de Cristo e discípulo uns dos outros,
experimentando a vida eterna aqui e agora, com os exercícios espirituais da vida cristã, não seja transformado. Tenha uma vida de frieza espiritual. A graça não anula o esforço de conhecer a Cristo. A graça apenas me dá consciência de onde vem a transformação. Onde há raízes, há frutos. Fazendo um eco do que nós falamos na primeira mensagem, a raiz é a palavra de Deus, que é plantada no homem. Não sei se você vai se lembrar, nós falamos de 3 homens lá, o carnal, o natural e o espiritual. A raiz, a palavra de Deus plantada no homem natural, transforma esse homem natural de carnal. Mas quando ela gera frutos, leva esse homem carnal a ser um homem espiritual. Os frutos precisam aparecer, e frutos só nascem onde há discipulado. Não é mais sobre o que eu sei, é sobre como eu vivo. O carnal vive nessa expectativa do fogo, do arrepio, da revelação, mas o discípulo vive da obediência, ainda que o fogo, o arrepio e a revelação faltem. O carnal espera Deus fazer algo. O discípulo vive no que Deus já disse. O natural tenta entender Deus pela lógica, mas o discípulo caminha sobre as águas em fé. Lembre-se, a graça parada não exige resposta, mas a graça de Cristo, 2 Coríntios, nos diz que ela nos constrange. O que é essa vida eterna? O que significa conhecer a Deus e Jesus? Significa, meus irmãos, mergulhar na realidade da comunidade da Trindade. E se nós mergulhamos nessa comunidade, nós andamos com Cristo e andamos uns com os outros, e à medida que fazemos isso, estamos sendo transformados. E podemos sim experimentar essa vida eterna aqui e agora. Discipulado não acontece no vácuo. Ele é formado na presença de Cristo no convívio com o corpo. Vida eterna é isso. Você não precisa fazer coisas para Deus. Você só precisa conhecer a Cristo, e os frutos transformarão a sua vida ao ponto de que as evidências da nossa vida cristã alcançarão nós. Não que não devemos pegar, mas as evidências atrairão nós. As evidências darão respaldo ao que nós falamos. E esse caminho não é um caminho solitário, é um caminho moldado na comunhão. A igreja evangélica, nós fazemos parte disso. Talvez ele esteja caminhando para um tipo de idolatria, a semelhança da nossa irmã católica. O que antes era motivo de discordância e foi determinante na reforma cristã, que era o papado, hoje a igreja evangélica está mergulhada nessa semelhança, porque coloca líderes e pastores como os deuses, não podem ser questionados. E a semelhança da nossa irmã da igreja católica, alguns irmãos da igreja evangélica é marcado por um desejo de usar Deus para os seus fins próprios, não para viver a vida de Deus. Mas a vida eterna é em Cristo, é o qual nós passamos pelo caminho da cruz, onde os nossos desejos, o nosso coração, a nossa vontade, a nossa mente, o nosso espírito é submetido à palavra. E, inclusive, alguns desses sentimentos, vontades, serão crucificados para dar lugar a vontades mais nobres em Deus. Quero que a gente ceie. Nessa manhã você pode ficar em pé. Terminando com o texto de Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vamos encerrar com esse texto. Os irmãos podem passar a ceia, inclusive. Vamos ler esse texto orando.
Fernando, você pode tocar aquela última música do começo? Fazendo um favor. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Olha o que diz o texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Que coisas, meus irmãos? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado, olha só, renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo, olha só aqui, trazendo para o aspecto coletivo, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com a gratidão a Deus em seus corações. Que esse texto possa ser a base para você experimentar de fato uma vida plena em Cristo. Vida eterna é ser transformado nessa imagem de Cristo. E isso não acontece apenas no dia que a graça nos alcança, mas acontece diariamente, na medida que nós caminhamos uns com os outros, na medida que nós nos revestimos desse amor que é o elo perfeito, na medida que nós nos despimos desse velho homem e nos revestimos de compaixão, bondade, humildade e mansidão, caminhando no caminho discipulado. Vida eterna não é apenas um estágio após a morte, mas é aqui e agora. São os frutos que revelam de fato se nós temos vivido a vida eterna. Meus irmãos, não é possível ser um folgado espiritual na vida cristã se desejamos ser semelhantes a Jesus. Se nós ressuscitamos com Ele, então devemos viver por Ele aqui e agora uns com os outros. Que o Espírito de Deus possa nos dar essa consciência desse preço que foi pago de andarmos na luz do Senhor uns com os outros.